Paz do Senhor, irmãos. E a palavra que falou comigo, espero que fale com vocês. Está lá em João, capítulo 15. A gente vai ler do 1 ao 6. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai, o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vos podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essa é a palavra, irmãos. E Deus falou comigo: qual ramo somos? Aquele que não dá fruto? Vamos começar por esse. Eu fui estudar um pouquinho aqui, e ele é bem breve, daquele que não dá fruto. Ele simplesmente será cortado. Sabe por quê? Diz assim, ó: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Sabe por quê, irmãos? Aonde que ele está? Na videira verdadeira. Trazendo para hoje, é na igreja. Hoje, muitos estão na igreja verdadeira, aonde prega a palavra, aonde dá o alimento, mas não estão se alimentando. Quando Deus dá o melhor e a gente não aceita, não tem o que fazer mais. Simplesmente será cortado. É isso que a palavra diz. É sério. Falei: Senhor, e realmente eu parei um pouco para pensar. Lúcifer não tinha o que fazer. Ele estava no céu. Ele conheceu o melhor. E hoje, irmãos, a gente tem o melhor. A gente tem o Espírito de Deus que habita em nós. A gente tem a palavra e a gente tem a igreja hoje. Se a gente não aceitar, não tem o que fazer. Por isso que a palavra dele é forte, é dura, mas é reta, será cortado. Mas o que eu quero dizer para vocês, irmãos, daquele ramo que produz fruto. Eu sou bem tímida e esse texto falou comigo, porque eu aprendi aqui que não basta dar um fruto. Deus requer mais da gente. Ele quer que a gente não pare de dar frutos. A gente tem o costume de vir para a igreja e tentar ganhar só os nossos da família. Vou falar de mim. Eu ganhei o Mike, minha família serve a Deus. Ok, irmãos, já fiz a minha parte. Mas nesse texto, nos trata que não é assim. É além. Deus não quer ninguém parado. Deus quer que a gente produza todos os dias, todo o tempo. E muitas vezes a gente acha que já fez a nossa parte, mas a gente tem que fazer todos os dias. E eu fico pensando aqui, né? Ele falou assim, ó: vós já estáis limpo pela palavra que tenho falado. Irmãos, aonde que a gente ouve a palavra? Na igreja. Então a gente tem que frequentar aonde é ministrada a palavra. Porque o texto fala que a gente vai ser limpos. Aonde que a gente vai ser limpos? Por onde? O que vai ser limpo? Se a gente não estudar a Bíblia e não recorrer para a palavra, a gente não vai saber. O que Deus tem que limpar na minha vida hoje? Hoje Ele está limpando a timidez. Hoje Ele está limpando a vergonha que eu tenho de falar. Sabe por quê, irmãos? Isso não pode impedir de eu dar fruto. Porque muitas vezes a gente não vai além, porque a gente não deixa Deus nos limpar.
Deixa Deus te limpar, irmãos. Fácil? Não é, mas eu estou aqui. Você também pode deixar, porque somente assim a gente vai dar frutos. Frutos, ele fala assim, tenho que dar mais fruto. Eu fico pensando, mais fruto? Sim, irmãos, aqueles que estão em Cristo, que as palavras estão nele. Isso, quem diz, é o Senhor. Então, a palavra está em mim. Eu tenho que passar isso para vocês. Eu tenho que dar o fruto. Mas, muitas vezes, a gente não quer se alimentar. Muitas vezes, a gente não quer ficar mais forte na presença de Deus. Muitas vezes, deixamos de fazer a vontade do Pai, porque Deus não está como o Senhor na nossa vida. Porque se Ele tiver, irmãos, Ele nos usa. A palavra dele diz, no versículo 6, porque sem mim nada podeis fazer. Realmente a gente não somos nada. Eu não sou capacitada para estar aqui, mas o meu Deus é. Ele que me capacita, é Ele que me faz fortalecer. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que me limpar e permanecer em Cristo. Se limpe, irmãos. Se limpe no seu trabalho. Se limpe no seu ciclo de amizade. Se limpe na faculdade. Se limpe no namoro. Porque somente assim vamos conseguir produzir todos os dias. Não é fácil, mas Deus nos capacita. E eu vejo aqui, o que é dar fruto? Falei, Senhor, o que é dar fruto? É só trazer, só não, né? Entre aspas. É só pregar o evangelho? Isso é obrigação nossa. Está em Marcos. Esse é o nosso dever. Dar fruto, irmãos, é ser exemplo dentro de casa. Dar fruto é seus filhos, ou seus irmãos, ou seus pais, ver Cristo em você. Porque muitas vezes, a gente aqui dentro da igreja, é fácil você falar de Cristo, é fácil você falar que dá fruto, mas e dentro da sua casa? E no seu trabalho? E no seu casamento? E com seus filhos? Dar fruto é você caminhar com Cristo todos os dias. Tentar dar fruto não te salva. Isso não pode fazer parte da vida cristã. A gente tem que fazer. Hoje eu não tentei e falar assim, Senhor, acho que hoje não, vou falar para o pastor. Pensei, mas eu, como serva, eu vou fazer. Porque eu sei que o Senhor quer me usar. Eu tenho convicção que eu estou limpa. Quando a gente tem essa convicção, a gente sabe que a gente pode dar fruto. Eu sei que hoje eu permaneço no Pai. Sabe por quê, irmãos? A gente tem que ter certeza da nossa salvação. Hoje, se Deus perguntasse qual ramo você é, você teria certeza? Ou você fala, mas eu não estou dando muito fruto hoje, essa semana. Irmãos, para Deus não é uma vez ou outra, é todos os dias. É todos os dias você tem que dar fruto. Seja no seu falar, seja no seu andar, seja no seu amor ao próximo. E Deus tem me corrigido muito. Essa semana falei até sexta-feira no culto do lar. Eu pensava que eu era mansa, mas aprendi que não sou. Na quinta-feira, o pastor dando estudo, falou que mansos são aqueles que até por dentro não se irritam. Irmãos, quando ele falou isso, eu chorei. Falei, Senhor, como eu estou longe. Porque para mim, era tipo assim, alguém me fez alguma coisa. Tudo bem, Rafa. Pode continuar. Eu falo do Rafa porque eu brinco com ele. Mas não é assim, irmãos. Eu me limpei quinta-feira. Eu me limpei.
estou lutando contra isso, porque eu quero ser perfeita diante de Deus. Diante de Deus. Muitas vezes a gente erra, irmãos, porque não conhecemos a palavra, porque não buscamos e se esquecemos que sem Deus nada podemos fazer. Nada, irmãos. A gente não vai ser uma boa dona de casa, a gente não vai ser uma boa mãe, a gente não vai ser uma boa filha, a gente não vai ser o melhor da faculdade, a gente não vai ser o ministro de louvor que Deus está ouvindo. Porque Deus requer mais, muito mais. Porque sem Ele a gente não faz nada. Mas, pelo outro lado, com Deus a gente pode todas as coisas. A gente passa a vergonha, a gente deixa de lado aquilo que muitas vezes a gente gostamos, mas por amor a Deus, por querer produzir frutos, a gente deixa de lado. Viva a palavra, irmãos. Só tentar para Deus não serve. Nunca serviu? O seu tentar não muda nada. O seu tentar é a mesma coisa de não produzir. A gente tem que produzir, independente das circunstâncias, independente de onde estamos, porque somos parte da videira verdadeira. Estamos em Cristo. A gente somos de Cristo. E eu falei, Senhor, mas o ramo que está em mim, Ele está falando da gente, está falando da igreja, porque Ele fala assim, ó, o ramo que está em mim não der fruto, será cortado. Não é aquelas pessoas que estão no mundo, são aqueles que ouviram a palavra de Cristo, são aqueles que têm a oportunidade de estudar a Bíblia e não quer. Porque a gente tem aqui, irmãos, a gente tem ensino, a gente, como eu já falei, a gente tem o Espírito Santo, a gente tem a Bíblia. A Marga, ontem no estudo, falou sobre Paulo, e ficou no meu coração, e essa noite eu orei, Senhor, que eu seja igual Paulo, que eu possa falar, seja meus imitadores. Eu quero, e hoje eu estou aqui, irmãos. Eu pedi isso para Deus essa noite. Eu pedi, e hoje eu estou aqui. Eu quero ser exemplo, irmãos. Eu conheço a vida de Paulo, pelo que eu leio. Mas eu tenho uma pastora que é exemplo para mim. Poucos sabem, mas é um exemplo para mim. Sempre falei para o Mike, quando eu casar, infelizmente minha mãe não é cristã ainda, eu oro para ela se converter. E toda a minha família. Quem está aqui de quarta sabe. Toda quarta-feira eu peço pela minha família. Mas ela é um exemplo para mim. Um exemplo de fé, um exemplo de pastora, um exemplo de mulher e um exemplo de mãe. Sempre falei isso. E eu quero, irmãos, ser a diferença. Eu quero ser a que dá mais fruto. Que diz aqui, ó, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Eu quero permanecer em Cristo. Eu quero ser de Cristo. Eu quero dar fruto, irmãos. Eu quero que a minha filha olhe para mim como eu olho para a Margarete. Eu quero que a Sofia veja e fale assim, minha mãe é de Cristo. Por mais que eu sei que não é fácil, a Sofia hoje olha e fala, mãe, você é um exemplo. Hoje ela falou para mim, mãe, eu orei para Deus te capacitar. Irmãos, aí eu fiquei pensando, Senhor, eu estou dando fruto. Minha filha é um fruto meu. Eu sou um fruto do pastor Isaías e da Margarete. O Mike é um fruto meu, mas eu sei que ele trouxe mais frutos. Por quê, irmãos? Porque a gente está em Cristo. Em Cristo. E é onde que eu quero estar, irmãos. É aqui. É o que eu quero fazer. Eu quero me limpar. Eu já estou limpa. Porque diz a palavra, já estáis limpos pela palavra que tenho falado. Irmãos, eu estou aqui de quarta-feira.
estou aqui de sábado, domingo, e tem culto no lar, e de quinta-feira. Não pense que eu sou melhor que vocês, não. Isso é mais que a minha obrigação. Mas eu busco. Eu busco, sabe? Porque meu prazer é estar aqui. A gente dava estudo de quinta. Aí, o Mike precisou mudar, foi para segunda. Irmãos, eu estava orando para isso. A Sofia foi convidada para estar aqui de quinta-feira. E eu queria estar também. Falei, nossa, estudo com o pastor, eu também quero. E o Mike, eu também quero, mas ele ficou de fora. Sabe por quê, irmãos? Eu sei que eu sou pecador e preciso de Cristo. Eu sei, se eu não viver a palavra, eu vou ser cortada. Eu sei, se eu não dar fruto, eu não vou ter minha salvação. Por isso que eu me limpo todos os dias. Eu faço meu devocional, eu estudo a Bíblia, eu escuto louvor. Muitas vezes, a Sofia é uma criança, irmãos, mas ela faz o devocional dela. Eu acho que nem contei isso para o pastor. Tem dia que eu só leio e faço meu devocional, mas não mando para o pastor. Porque às vezes ela deita e dorme. No outro dia ela acorda assustada. Meu devocional, eu não fiz meu devocional. Você mandou para o pastor? Ela criou esse vínculo comigo. Eu falo assim, não, Sofia, eu te esperei. Eu te esperei para fazer o devocional. Eu só meditei. Ela fala, mãe, que bom, eu dormi. Esse dia ela dormiu 6h30 e não fez. Muitas vezes a gente não manda porque a gente não entendeu. Eu falo para ela, vamos ler um pouquinho mais. Chamo o Mike, faço umas perguntas. Medito. Porque, irmãos, eu não tenho desculpa diante de Deus. Eu não tenho desculpa em chegar e falar assim, Senhor, por que você me cortou? Ele vai falar assim, ó, porque você estava na videira verdadeira. A gente está em Cristo. Irmãos, é muito sério isso. Mais sério do que pensamos. Muito sério. E eu também, isso, irmãos, a palavra fala com a gente primeiro. Eu vejo aqui que Deus não quer ninguém parado na sua obra. Porque Ele vai além, né? Aquele que dá fruto, Ele limpa. E muitas vezes eu brinco com o Mike, eu falo assim, eu não tenho chamado para isso, eu vou fazer isso, eu faço visita, oro. Mas não é isso, muitas vezes, que Deus quer da gente. Ele quer sempre mais, que a gente evolua na sua palavra, que a gente evolua como cristão. Ele não quer a gente só sentado no banco, irmãos. Ele quer que a gente fale da sua palavra, que a gente viva e que a gente dá fruto. Eu fico falando, Senhor, me ajuda. E Ele tem capacitado. Eu vejo o meu crescimento nesses dias, nesses tempos. Eu falei numa quarta-feira aqui, é verdade. A palavra renova a gente. A palavra nos limpa e muda a nossa visão. Porque muitas vezes a gente está cego, dentro da igreja cego. E uma vez, a pastora Margarete pregou aqui, sobre as flores e plantas. Irmãos, eu não gostava. Não gostava mesmo. O Mike nunca me deu, só de plástico. Eu não cuidava, parecia que tudo morria. Entrava em casa, morria. E ela fez eu enxergar o quanto Deus nos ama. Em cada detalhe, em cada cor, em cada forma. E eu falei, poxa, não é verdade que ela tem razão? Não é verdade que Deus pensou na gente, em cada gosto? E eu fui abrindo meus olhos. Aí eu ia para tal lugar, eu falava para o Mike, olha, Mike, que árvore bonita. O Mike, é verdade. Olha, Sofia, essa amarela, é verdade. Aí eu comecei a ganhar. Irmãos, por incrível que pareça, não morreu mais. Não é verdade? Eu estou com umas lá que são guerreiras. Não morreu mais. Mas isso eu vejo que é um fruto de uma pregação. Foi um fruto de uma pregação. Porque a palavra de Deus nos limpa. Irmão, seja fruto. Dê fruto. Se limpe.
Deus, quando fala limpa aqui, é dos pecados, é daquilo que nos afasta de Deus, é daquilo que muitas vezes a gente acha que não é pecado, mas é. Muitas vezes a gente peca sem saber, mas diante de Deus a gente não tem essa desculpa, porque a gente tem a sua palavra, a gente tem a Bíblia e a gente tem o Espírito Santo que nos revela. Para concluir, irmãos, qual fruto você quer ser? Qual ramo? Você quer ser um fruto que só dá uma vez? Ou você quer ser aquele ramo que o ano inteiro, no tempo certo, que cada fruta tem seu tempo certo, você dá? Muitas vezes, a gente não dá porque a gente não cresceu na palavra de Deus. A gente não se limpou. Se você não está dando fruto, é porque Deus não está em você. É forte, irmãos. Falou comigo. Mas se a gente não estiver dando fruto, é porque Deus não está em nós. Porque Ele é claro aqui, sem mim nada pode fazer. Irmãos, não somos nada. Precisamos de Cristo. Precisamos da videira verdadeira. Precisamos que Deus nos transforme. Porque sem Ele, somos pecadores, somos falhos e somos aquele ramo que não dá fruto. Hoje, pela misericórdia de Deus, a gente pode produzir. Hoje, pela misericórdia de Deus, a gente pode ser forte. Hoje, pelo amor que Deus teve para conosco, entregou seu único filho por amor a nós. E muitas vezes, a gente não quer nem se limpar por amor a Deus. Muitas vezes, a gente não está produzindo porque ainda não enxergou a necessidade que temos de ter Cristo em nossas vidas. A gente acha que somos muito, mas na verdade não somos nada. E não fazemos nada sem Cristo. Isso, irmão, quer dizer que é tudo em vão. Se você trabalha hoje, se você estuda hoje, se você tem uma família, sem Cristo, é em vão. No final, é inferno. É sério. Para onde você quer ir, irmãos? O caminho é a gente que escolhe. Dar fruto também é a gente que escolhe. Porque a gente está com Cristo. Hoje a gente está ouvindo a palavra de Cristo. Dê valor, irmãos. Dê valor. Porque pode ser que amanhã seja tarde. Pode ser que o agricultor chegue e te corte. Mas se você tem o desejo de se limpar, dar fruto, deixa Deus trabalhar na sua vida. Esteja disposto a fazer tudo o que o Senhor manda. Eu sei que não é fácil, mas hoje eu estou aqui, porque o Senhor mandou. Eu preguei sexta-feira no culto no lar, porque o Senhor mandou. Eu estou disposta a deixar o meu eu para fazer a vontade de Deus, porque eu sei que eu sou serva. Quando a gente sabe que somos servos, a gente sabe o nosso lugar. Não queira ser a videira, porque não tem. A videira é só Cristo, é só Jesus. Saiba quem você é. Se coloque no seu lugar, irmãos. Porque muitas vezes as pessoas não alcançam, não crescem, não produzem, porque não sabem que é ramo. Somos ramos. Não queira saber mais que Deus. Não queira saber mais que Jesus. Aqui Ele é claro. Eu sou. Ele é, irmãos. Ele é. E o Pai é o agricultor. Saiba o seu lugar. Que eu saiba o meu lugar. Muitas vezes, a gente questiona a vontade de Deus. Por isso que a gente não dá fruto. Muitas vezes, a gente quer saber mais que Deus. Irmãos, Deus é soberano. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que eu ia falar aqui. Ainda falei lá com o Mike. Falei, Mike, estou nervosa. Mas Deus sabe já o que eu vou falar lá.
Então, se ele sabe, é para ser falado. Foi isso que eu falei para o Mike. Irmãos, dá uma tremedeira. Meu coração parece que ia sair pela boca. Eu estava sentada ali, parece que ia... Mas Deus sabe. E eu sei o Deus que eu sirvo. E eu tenho convicção que foi Ele que mandou eu aqui. Porque eu sei o pastor que eu tenho. Eu sei que ele ora. Eu falei, pastor, você tem certeza? Ele falou, tenho, desde a hora que você entrou. Isso é convicção. Tenha convicção do que você é, irmãos. Tenha convicção que no tempo certo você vai dar o fruto. Tenha convicção da sua salvação. Hoje, irmãos, eu, com total convicção, eu sei qual ramo eu sou. E eu sei aonde eu quero chegar. Eu quero chegar nesse daqui, ó, o que dá mais fruto. Porque eu estou em Cristo e quero que Cristo esteja em mim. Muitas vezes, irmãos, a gente não deixa porque não queremos. Porque se a gente quer, a gente busca. Se a gente quer, a gente ora. Se a gente quer, a gente deixa Deus agir na nossa vida. Deus sempre quer o melhor. Deus sempre quer que a gente dê o fruto. Mas somos nós que escolhemos. Somos nós que escolhemos ser limpos ou não. Somos nós que escolhemos ouvir a palavra ou não. Hoje é uma escolha minha estar aqui. De todo o meu coração. Eu, às vezes, chego ali e vou louvar. E eu falo, Senhor, da onde o Senhor me tirou? Da onde o Senhor me tirou? Falta palavras para a gratidão que eu tenho que Deus fez na minha vida, irmãos. E hoje eu pude entender que eu sou um fruto. Seja um fruto, irmãos. Seja um fruto. Seja aquela pessoa que leve a palavra para outra. Seja aquela pessoa que mude, através das suas palavras, a vida do outro. O pastor mudou a minha vida. Através da palavra. Ele me mostrou. E através disso, hoje eu sou um fruto dele. Deus usou ele. Que Deus me use, que Deus use você. Que possamos nos agarrar na verdadeira videira. Que possamos nos alimentar, nos nutrir com a palavra. Irmãos, tenha sede. Leia a palavra, estude a palavra. Não adianta estar no corpo e não se alimentar. É isso que ele está falando. Vocês estão em mim. Mas aquele ramo que em mim não dá fruto, será cortado. Tenha sede. Tenha sede de orar. Tenha sede de ensinar seus filhos. Tenha sede que a sua família venha a estar em Cristo. Eu oro todo dia, irmãos. Eu peço todo dia pela minha família. Porque eu conheço a palavra. Eu sei que existe só um Deus. E eu sei para onde vão aqueles que não aceitar Cristo. Hoje a gente está com a oportunidade de estar ouvindo a palavra de Deus. Então se alimente, cresça dessa forma, irmãos. A gente vai crescer e poder dar fruto. Essa foi a palavra. Eu espero que vocês tenham entendido do que eu quis dizer. Eu espero realmente que você seja um ramo que dê fruto. Que Deus olhe para nós e se alegre. Que Deus hoje venha falar em cada coração o que precisa ser limpo para dar mais fruto. Se hoje Deus te limpar, se Ele te mostrar, como me mostrou essa semana, que eu tenho que limpar, é porque Ele quer mais de você. Se limpe. Se hoje Deus te mostrou que você está errando ou deixando de fazer, se limpe. Fique feliz. Na hora eu chorei quinta-feira, mas eu fiquei feliz e estou lutando todos os dias para me melhorar. Sabe por quê, irmãos? Quando Deus nos corrige, ou quando Deus nos mostra, é porque Ele quer nos limpar para a gente dar mais fruto. Seja limpo e seja um ramo que dê frutos. Essa foi a palavra que Deus falou para mim.
Eu agradeço a oportunidade e passo a palavra para o pastor. Graças a Deus pela palavra. Seja fruto de fruto. Que alegria no meu coração ouvir uma palavra dessa. É uma alegria. É meu fruto que está dando fruto. Louvado seja Deus.